Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Nós estamos de volta, graças a Deus, estamos bem, não é verdade? Estamos bem, tendo vitórias em tudo, graças a Deus. Hoje nós vamos ler, estamos terminando o livro de Lucas, e eu queria ler no capítulo 24 aquele fato acontecido no caminho de Emaús. Isso aconteceu no mesmo domingo que Jesus ressuscitou. Foi a primeira aparição de Jesus assim, conforme o livro de Lucas, e era um domingo, que sempre Jesus aparecia aos seus discípulos no domingo. Tanto é que ficou sendo conhecido como Dia do Senhor. E no latim vem a ser domingo, o Dia do Senhor. E eu quero ler esse texto e nós vamos aprender dele alguma coisa muito interessante. Então é Lucas 24, versículos 13 a 35. É um texto longo, siga comigo, tenha paciência. Vamos lá. Lucas 24, 13 a 35. Diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado,
para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. O texto é longo, mas é fantástico. Você já havia lido esse texto? Você conhecia esse texto? Muitas pessoas falam que conhecem a Bíblia, mas não estão lendo a Bíblia. Estão lendo algumas passagens interessadas só. Mas a gente deve ler toda a palavra. No caminho de Emaús, os discípulos iam. 2 discípulos, não fazia parte dos 12. Mas Jesus tinha vários discípulos. Quando ele mandou 70, agora, discípulo que ele discipulava um a um, eram 12. Eram 12. Com esses, ele gastava todo o tempo. E com 3 ele gastava mais tempo ainda: Pedro, Tiago e João. Então eram discípulos que ele estava sempre junto com eles, porque Jesus não poderia ser retido, ele deveria voltar. Mas homens deveriam dar continuidade, outros homens deveriam dar continuidade a essa obra. Muito bem. Naquele mesmo dia de domingo, eles foram para Emaús. Esses 2 estavam indo para Emaús, que estava 11 quilômetros de Jerusalém. Eles iam no caminho batendo papo. É a vantagem de não andar de carro, né? É a vantagem de andar a pé. Você vai andando e conversando. Vai andando e conversando. E a conversa vai longe. Isso está fazendo falta para a humanidade. Hoje nós ficamos no WhatsApp, né? Eu aqui põe em modo avião, né? Para não atrapalhar. Mas está lá no WhatsApp. E de um cômodo da casa para o outro cômodo, é mais cômodo ficar mandando WhatsApp para o marido, para a esposa, para o irmão, para a irmã. Até casal de namorados sentados juntos, um manda o WhatsApp para o outro, fica olhando as mensagens para mandar para o outro. É claro que a humanidade está fracassando. Naquela época não havia essas coisas, então tinha que se comunicar pela fala, tete a tete, não tinha telefone. Eles estavam conversando sobre esses assuntos, sobre a morte de Jesus, o assassinato, o que ele sofreu, o que aconteceu com ele. Enquanto eles caminhavam, eles iam falando sobre isso. E diz que enquanto eles iam andando, Jesus se aproximou e começou a andar com eles. E Jesus começou a entrar na conversa. Sobre o que vocês estavam falando mesmo? Qual era o assunto de vocês? E Jesus foi conversando com eles, gastou tempo conversando. Não se sabe quantos quilômetros ainda faltavam, quanto tempo. Mas não sei se você prestou atenção nisso aqui. Eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus agora. No momento que Jesus estava partindo o pão, fazendo a oração, partindo o pão e dando um pedaço para cada um, eles reconheceram Jesus. Sabe, meu amigo, minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa.
O homem pode ser doutor. O homem pode ter estudos profundos, pesquisas. O homem pode ter ido para os sítios arqueológicos, pode ter furado buraco, pode ter sujado as mãos, ou pode ter usado luvas, pode ter encontrado artefatos de centenas de anos, mas somente o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos espirituais para compreendermos as coisas referentes a Deus. Não há como compreender as coisas referentes a Deus por metodologias humanas, por estudos humanos, mesmo que sejam estudos profundos, filosóficos, teológicos, não dá. Aqui nós estamos falando de homens que andaram com Jesus, mesmo assim eles não o reconheceram. É claro, eles tinham visto um homem moribundo, eles tinham visto aquele homem sofrido. Agora eles estão vendo um homem ressuscitado. Mas quando eles reconheceram, perceberam que era ele mesmo. Mas ele estava tão bem que, se não tivesse prestado atenção, não reconheceriam. Fique 30 anos sem ver uma pessoa e você vai levar um susto. Se fosse o contrário, 30 anos para trás, se pudesse voltar no tempo, você levaria um susto? Uma fotografia já mostra isso para a gente. E às vezes a gente não reconhece, mas depois que fala fulano, você para, lembro dele quando tinha essa idade. Lembrei, claramente. Então eles não reconheceram Jesus. O versículo 17, Jesus começa uma conversa muito interessante. Sobre o que vocês falavam? Qual era o assunto? E eles abaixaram seus rostos, pararam, abaixaram seus rostos, entristecidos. Você vem de fora, né? Você não é de Jerusalém. Não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu com Jesus. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias. Você é o único. Você é o único. Às vezes você não é o único. Nós temos hoje no mundo, contando todo o cristianismo, todo, do Ocidente, todo o cristianismo do Brasil, o Brasil todinho é cristão, a Europa todinha é cristã, a América todinha é cristã, a Rússia todinha é cristã, contando tudo isso, todo o cristianismo, a Coreia do Sul é cristã, e outros países, contando tudo isso dá 2 bilhões de habitantes. Como no mundo nós temos 7 bilhões de habitantes, nós temos 5 bilhões de habitantes que não conhecem Jesus. Mas suponhamos que desses 5 bilhões, 1 bilhão conheça Jesus e nós não sabemos que eles conhecem Jesus. Mas pelo menos então 4 bilhões não conhecem Jesus. Mas suponhamos que apenas 1 bilhão não conhecesse Jesus. Não dói em você saber que 1 bilhão de pessoas poderá ser lançado no fogo do inferno porque não tem Jesus? Não é doloroso? Não é doloroso? Jesus disse, as pessoas disseram, mas vocês não sabem, você é o único visitante que não sabe as coisas que aconteceram. Quantas pessoas em Fernandópolis não sabem? Ele diz, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Dá dó de ouvir essa frase. A gente fica comiserado, sente comiseração, sente compaixão. Aquela pessoa está dizendo uma coisa que ela nem sabe o que significa. O Senhor Jesus estava testando esses homens.
Mas esses homens revelaram algo tremendo. Você está vivo, tem televisão, tem internet, tem o Ocidente, tem o Oriente, tem um mundo por aí, e você não sabe o que é isso, nunca te interessou em saber a profundidade disso. Você fica só lendo coisas terceirizadas, você não se interessa em ver a origem disso, a fonte primária, a Bíblia, fonte primária. Não me interessa muito essas fontes secundárias, comentários, livros a respeito. Eu quero saber o que ela diz, porque ali Jesus falou, Ele mesmo, porque ali os apóstolos falaram, eles mesmos, porque ali os profetas falaram, eles mesmos, e porque ali a voz de Deus revelada. Então eu te chamo para conhecer Jesus. Próximo programa a gente continua a partir do versículo 19 e terminaremos de comentar esta passagem. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje, pela revelação da Tua palavra, quando no caminho de Emaús, 2 dos Teus discípulos tiveram uma oportunidade maravilhosa, coisa linda. Obrigado, Senhor, por isso, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Fique na paz. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha